Olá, pessoal. Muito boa noite. Tudo bem? Estamos aqui de novo hoje para o segundo encontro. Vamos aguardar um pouquinho até que o pessoal vai chegando, vai entrando no canal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do encontro de ontem. E hoje temos então o nosso segundo encontro, né, pessoal? Depois temos mais 3, né? Espero que vocês fiquem comigo até o final, né, de todos os encontros, tá? E que possam ir tirando proveito de algumas informações que a gente vai passando para vocês. Então, sim, agora oficialmente vamos começar o segundo encontro, pessoal. Assim, o primeiro encontro, então, a gente fez um apanhado mais geral, né, das temáticas. E hoje eu tinha prometido para vocês, então, que hoje o segundo tema era sobre afetividade. E é isso, então, que hoje a gente vai abordar, né? Sobre o tema afetividade, sobre o que é o afeto e como que ele pode influenciar na vida e na aprendizagem das crianças, na vida em si e na aprendizagem das crianças, pessoal. Como a gente sabe que a coisa está cada dia mais difícil, espero que todos vocês estejam todos bem, né? Que a sua família todos estejam bem, para que a gente possa dar andamento ao nosso curso, então, né? E que a gente possa ir aproveitando, tá, pessoal? Uma boa noite a todos. Já vi que alguém deixou alguns comentários, algumas perguntas, e que a gente vai respondendo depois no último encontro, como a gente combinou, tá? Podem continuar deixando os seus questionamentos, o que vocês acharem necessário, a gente interagir no último encontro, tá? Então, tá, pessoal, eu separei uma mensagem de abertura, tá? Para a gente iniciar, então, hoje com uma mensagem e depois a gente entra nos slides centrado no tema afetividade, tá bom?
Então tá, pessoal, vamos lá, dando início à temática de hoje, né? A importância da relação afetiva no ambiente escolar. Então, é isso que a gente vai falar hoje sobre afeto no ambiente escolar. Claro que para a gente poder falar sobre o afeto no ambiente escolar, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é o afeto, né? E aí eu separei para vocês aqui, então, o conceito de afeto. Por quê? Quando a gente fala em afeto, quando nós falamos em afeto, geralmente a gente liga a um carinho, um beijo, um abraço. E não é só isso, isso é uma visão muito limitada do que é o afeto. Porque, na verdade, o afeto é a base de tudo. O afeto é a base das emoções e dos sentimentos. É algo que engloba tudo que nós sentimos. Tá? Ele gera a nossa vida. Tá? O afeto, então, não é só fazer um carinho. Tá? O carinho é um afeto, mas não resume o afeto em um carinho. Afeto é uma dimensão bem maior. O afeto, ele é a base de tudo, ele é o fermento da vida. O afeto é bem essa palavra, o fermento da vida. Se eu fizer um pão sem fermento, não existe pão, vai ficar uma tábua rasa e dura. Precisa do fermento para que ele cresça, né? Para que ele cresça. Então é isso, o afeto é o fermento da vida. E o afeto, como diz, é o fermento da vida, ele já é experimentado pela primeira vez na infância. Eu já vou além, eu digo assim de que o afeto ele já é experimentado desde o momento da concepção. Desde o momento em que o pai e a mãe decidem ter um filho, ele já está vindo carregado de afeto, né? De afeto bom, de desejo, né? De que desejaram essa criança. Ou se ela não foi desejada, da mesma forma vem o afeto de que ela não foi desejada. Enfim, ela já vem carregada do afeto desde o momento da concepção. Os 9 meses que a criança está dentro da barriga, ela já está sendo fermentada. A cada dia é colocado um pouquinho de fermento na vida desta criança, né? Porque a mãe faz o afeto, né, através do carinho, né, através do amor que ela vai expressando, do desejo dessa criança nascer. Então ela já está experimentando, porque ela já está ouvindo a voz da mãe, a voz do pai, ela já está sentindo toque na barriga, né? Ela já está sentindo que a mãe já está se cuidando, que a mãe está se alimentando, que o pai também está cuidando dessa mãe. Tudo isso já está sendo passado para esse bebê. É um pouquinho de fermento a cada dia, né? Então, mas assim, ó, mais especificamente, a gente consegue perceber como que essa criança já está sentindo esse afeto a partir do momento que ela nasce. Já nos órgãos internos, que estão se gerando dentro da criança, se formando, na cabeça, na musculatura, na pele, através da sensação de dor, tensão, calor, náuseas. Vejam a cara do bebê ali chorando, coitadinho, o que que passa pra gente, né? Alguma coisa está se passando com ele. Alguma coisa ele está sentindo dor, tá muito apertada a roupa, tá com fome, tá com frio, tá sujo, tá querendo o carinho da mãe, né? Então, todas essas são sensações. Aí é que diz, o afeto é que gera tudo, é a base de tudo. Aí a gente pode dividir esse afeto em sensações e sentimentos. As sensações são aquelas que entram na gente através dos 5 sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. São através desses 5 sentidos que a gente vai sentindo as sensações, que se transformam nas emoções e posteriormente em sentidos. Aqui eu coloquei um exemplo da uma emoção, da emoção que ela é o conjunto das reações corporais. Ou seja, então, primeiro eu sinto as sensações através dos 5 órgãos dos sentidos, né? E aí essa sensação vai se transformar numa emoção através de uma reação corporal automática. Ela pode ser consciente ou inconsciente, devido a determinados estímulos provenientes do meio em que estamos inseridos.
Ou seja, nós temos os 5 sentidos, mas nós estamos dentro de um ambiente, inserido num ambiente. O nosso sentido sente isso que vem do ambiente e aí ele gera uma reação corporal, transformando-se numa emoção. Se nós olharmos a foto, a mulher está num ambiente frio, né? Ela está, olha lá quanto gelo, né? Ela está num ambiente frio. O corpo vai começar a sentir frio, né? Através do tato, até a própria respiração, porque eu vou respirar um ar gelado que vai para dentro do organismo e eu vou começar a sentir uma sensação de frio, que vai gerar uma emoção de desconforto, porque eu estou sentindo muito frio, eu vou ficar desconfortável, né? E aí eu vou querer que esse desconforto passe. Aqui na cena, ela, claro, ela começa a colocar roupa, ela se enche de roupa, vai tomar um café quente. Aquela roupa vai aquecer, vai tirar a sensação desagradável, o café vai aquecer, né? Essa é a emoção que ela está sentindo, vai aquecer. E aí que a gente vai ver que depois disso ela vai desenvolver, então, o sentimento de sentir-se satisfeita, né? Acalmada, acalentada. Porque o sentimento surge quando tomamos consciência das nossas emoções. O sentimento já é algo mais elaborado, gente. É algo que já é quando essa emoção, primeiro a gente sente a sensação, gera uma emoção e essa emoção ela é transferida para as zonas do nosso cérebro que vão ser codificadas. Assim como a gente fica mandando informações para o computador, né? E aí o computador tem que codificar essas informações para acontecer o que a gente prevê que o computador faça. Assim, o nosso organismo. O nosso organismo sente a sensação através dos órgãos dos sentidos, do ambiente onde ele está. Ele gera uma emoção, manda para o cérebro que vai codificar para desenvolver esses sentimentos. O afeto, então, ele pode ser expresso em 4 registros diferentes, que seria somático, motor, fantasmático e verbal. Tá? Então, vamos ver cada um deles. O somático. O somático, geralmente, ele acontece mais com a criança logo que ela nasce. A gente diz assim, que o bebê é a sua majestade, o bebê, né? Porque ele ganha tudo no grito, né? Só que no início ele não sabe nada do que está acontecendo. Ele vem para o mundo e não conhece nada. Aí ele é exposto a um ambiente diferente, né? Um ambiente frio, um ambiente quente, um ambiente que aperta, um ambiente que dá sensação de fome, né? De frio, enfim. Um ambiente muito diferente e ele ainda não aprendeu a elaborar nada disso. Aí como que ele reage? Motoramente, esperneando, gritando, sacudindo mão, sacudindo perna. Pode ver que criança ela não chora só com o olho, com a boca. Ela chora com o corpo todo. Quando ela chora, ela esperneia, ela grita, ela chacoalha a mão, pé, cabeça, tudo. Ela reage motoramente, porque tudo que não é elaborado é descarregado no próprio organismo. Que claro que a gente não vai entrar nesse detalhe depois, de que pessoas que não conseguiram elaborar isso quando eram criança, continuam somatizando no corpo, que é o que a gente diz das doenças psicossomáticas. É porque tudo aquilo que a pessoa não consegue elaborar, não consegue lidar, ela descarrega no corpo, e aí a gente tem as doenças classificadas somáticas. Essa seria a parte somática. O motor, então, continua mais ou menos na mesma forma, que motor é quando a gente reage utilizando o corpo, né? Quando eu tô brabo, dou um chute, dou um soco na porta, né? Sorrio, né? Choro, porque a gente usa as nossas coordenações motoras. Essas são as formas de registrar o nosso afeto. Abraçar, acariciar, né? Beijar, enfim, tudo que a gente utiliza o organismo, enfim, todo o nosso corpo é utilizado de forma motora para expressar esse afeto, seja o afeto tanto negativo como positivo, né? Considerado assim, digamos, de que se eu vou abraçar alguém, aí eu vejo também que tem pessoas que abraçam com muita força, outros abraçam mais calmo, né? Mas é a nossa forma de expressar o afeto através do motor, do corpo. Tá? O fantasmático é aquela fase
em que a gente, quando criança, para lidar com o que está acontecendo, com as sensações e as emoções que a gente sente que vem, né, entrando para o nosso organismo, e que a gente não sabe como lidar, elaborar, eles são transformados e a gente vê eles através dos sonhos, das fantasias, né, dos pesadelos, que pode ver que até desde pequenininha assim, a gente vê, coitadinho, tá dormindo e tá chorando, tá sonhando, tá elaborando, né? Aí depois, quando chega numa fasezinha, as crianças começam a querer correr pro quarto da mãe, né? Querem, tava tão bem dormindo sozinho lá no quarto dele, agora toda noite bate na porta do quarto da gente e quer se enfiar no meio do pai e a mãe. Por quê? Porque começou os pesadelos. E aí essas emoções, elas são muito, como é que eu vou dizer, elas são muito exageradas, elas são fantasiadas, elas são enormes, né? Aí é um medo, né? Que o medo seria, então, uma emoção, um sentimento de algo que aconteceu durante o dia, à noite ele é transformado num pesadelo. Porque junto com o medo, que a gente vai ver depois, para gerar um medo, às vezes tem uma raiva interior, né? Tem uma raiva que desencadeia um medo depois. E aí depois no sonho ele vem na forma de uma cobra gigantesca, né? Então, assim, são aquelas fantasias, ou são aqueles pesadelos, sonhos, ou aquelas fantasias, né? Quando a criança começa a sonhar, a brincar de princesa, né? De professora, o menino começa a dizer que ele é o Superman, Homem-Aranha. São as formas de ir elaborando os afetos, nossos desejos, nossas fantasias. E o verbal. O verbal, então, é quando a gente não expressa através do motor. Eu não dou um soco na parede, mas eu dou um grito, né? Eu xingo, ou eu dou uma gargalhada bem grande, né? São as formas assim que a gente usa daí a voz, de forma verbal, né? Quando eu falo mais áspero, os antigos dizem assim, que quando a gente era criança, a gente sabia se o pai ou a mãe estava brabo pela forma que ele olhava e a forma como ele falava, né? Tom de voz. Então, o olhar, motor, né? Fazia um olho feio assim, tu já sabia. Franziu a testa, tá brabo, né? Veja que é motor. Frangiu a testa, tá brabo, né? Deu um sorriso, tá feliz, né? Ou falou de forma mais áspera, já sei que também, não posso, mandou uma vez, lá vou eu. Né? Então, assim, são as formas que às vezes a pessoa tá com aquela sensação de que ela sentiu, guardou, e ela vai expressar de alguma forma, gritando, xingando, chutando, né? Então, são as formas de que o afeto pode ser registrado. Às vezes a pessoa não diz, eu te amo, né? Mas aí ela te dá um abraço, ela demonstrou afeto, né? Cada um tem a sua forma de expressar esse afeto, da forma que ele foi sendo elaborado. Tá? O ódio também é um afeto, como eu coloquei antes. Tanto como o amor, o ódio também é um afeto. Só que ele é estabelecido por experiências negativas, que muitas vezes explicitamos através da emoção da raiva. Né? Então, assim, quando a gente diz assim, o fulano tá com ódio. Não, ele não tá com ódio, ele tá com raiva. É depois da raiva que se vai se transformar no sentimento de ódio. Porque eu posso ter raiva de algo, mas isso não quer dizer que eu odeio aquilo. Entende? A raiva, ela é a emoção que foi gerada por uma sensação. Aí, para se tornar um sentimento de ódio, é um passo maior. Eu vou ter que várias vezes passar pela sensação de sentir a emoção da raiva para que ela possa se transformar em ódio. Tem que ter várias vezes o mesmo efeito para que ele chegue ao ódio. Assim como o amor. Eu gostei do que ela fez. Eu não amo ela. Eu gostei do que ela fez. No segundo passo do que a pessoa faz e vai fazendo, é um somatório, ele vai somando, aí eu vou desenvolver o sentimento de amor, né? Porque primeiro a gente gosta, depois a gente ama. Então, tem 5 emoções que são universais.
Tá? Pessoal, eu não sei se às vezes pode representar ser muita informação, assim, ou parecer que a gente está meio rápido um pouquinho. É que a gente não tem muito tempo, né? São para comentar. E assim, são muitas informações, a gente tenta sistematizar para tentar passar para vocês assim de uma forma mais lúdica, né? Tentar traduzir, né? Mas assim, ó, fiquem bem à vontade, como eu disse, fiquem bem à vontade para as dúvidas que vocês tiverem. Podem colocar lá, já vão colocando aí no canal, já vão deixando as suas dúvidas, que aí assim, ó, então lâmina, quando você falou disso, isso, eu não entendi direito, tá? Coloquem lá, que eu vou tentar esclarecer no final, no último dia, tá? Então, retornando aqui, temos 5 emoções que são universais, que é o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Essas 5 emoções são responsáveis por todas as nossas atitudes, tá? Tudo vem dessas 5 sensações, dessas 5 emoções. O medo, ele é primordial para que a gente se mantenha vivo. Se a gente não tiver medo, gente, a gente morre. Eu sei que parece assim meio estranho, né? Mas a gente não pode ter medo. Como que a gente não pode ter medo, gente? Se a gente não ensinar a criança desde pequenininha que se ela ir lá a trepar na mesa e começar a caminhar em cima da mesa, ela vai cair lá de cima. Se ela vai cair lá de cima, ela vai bater a cabeça. Né? Então ela tem que ter medo de cair. Porque senão eu vou chegar no lado de uma ribanceira, de um penhasco, e não vou ter medo de cair lá de cima. Eu vou chegar lá e pronto, eu vou cair, eu vou morrer. Entende? A gente tem que ter medo das situações. Porque o medo é o que faz com que a gente não se submeta a situações que ponham a nossa vida em risco. Tá? A tristeza é responsável também pela forma de como a pessoa vai ser. Se ela vai ser uma pessoa depressiva ou se ela vai ser uma pessoa tranquila, né? Porque o excesso de tristeza gera depressão. Mas se a gente não tiver uma tristeza, como é que a gente vai se sentir perante a algo ruim que acontece? Né? A gente tem que saber de que, se eu bater no coleguinha, ele vai chorar, ele vai ficar triste, então eu não posso fazer isso, né? Então, assim, a gente tem que saber para que a gente não faça. Tudo isso, a gente vai ver mais adiante, é que a gente não nasce sabendo. É que a gente vai experimentando as sensações que vêm do ambiente e que a gente vai elaborando essas sensações para que depois todas essas sensações sejam os pilares para que a gente possa seguir a nossa vida adiante. Um excesso de medo também é prejudicial, mas não ter medo também é prejudicial. Então a gente tem que ter medo das coisas, mas a gente não pode ter medo demais, porque senão a gente vai ficar com a síndrome de pânico, né? Alegria. Alegria tem que estar presente na nossa vida sempre. A alegria é a expressão da satisfação. De tudo aquilo que nos incomoda, vem algo que nos acalenta e que nos deixa satisfeito. Só que eu também não posso querer estar alegre às 24 horas por dia, não tem como, né? Porque a gente sempre vai passar por alguns momentos que vai nos trazer tristeza. Um vai equilibrando o outro, mas são primordiais para a vida do ser humano. A raiva também. A raiva é um dos fatores que faz com que a gente não fique tão acomodado, porque se eu não sentir raiva com as coisas, eu vou aceitar tudo, né? Aí vem alguém, vai me xingar, e eu vou ficar rindo pra ele, que lindo, você tá me xingando. Não, eu vou sentir raiva. Eu sentindo raiva, eu vou querer mudar essa situação, né? Porque a raiva é que move, que faz com que a gente vá atrás do que a gente quer. Cada vez que eu fico incomodado com alguma coisa, aí eu vou tentar fazer diferente. Aí também tudo tem que ser dosado, porque se eu tenho muita raiva, eu não posso depositar minha raiva assim, jogar em cima do outro. Né? Mas muitas vezes acontece, a pessoa faz. E aí
vai gerar um sentimento na outra pessoa. Veja na imagem, como se a pessoa estivesse xingando, né? Está expressando a sua raiva. E o que acontece com a outra pessoa, com a criança? Ela ficou com medo e desandou no choro. Ela sentiu medo da raiva expressada pela outra pessoa. Tá? Mas ela também é necessária para a nossa vida. Para que a gente não fique sentado na cadeira. Para que a gente fique com raiva das coisas e queira fazê-las diferente. Mudar. Nojo. O nojo também, gente. A gente ensina isso para as crianças desde pequenininha, porque senão a gente ia estar fazendo cocô na calça até hoje. Né? O nojo é se sentir enojado com as situações, né? Quando a mãe diz assim pro bebê, que nojo, fazendo cocô na calça, tem que fazer no vaso. E aí a gente começa a elaborar, porque eu não posso mais fazer cocô na calça, né? Mas isso é um trabalho longo, grande, né? A náusea é nojo. Nojo do quê? De algo que não caiu bem, né? Comi alguma coisa, me fez mal, ai, que náusea, que nojo, e aí eu vou ter que botar para fora. Tem o vômito, né? Então essas são as sensações que fazem com que a gente sinta, tenha as emoções para sentir o sentimento e conseguir elaborar e tocar nossa vida, né? Então, Donald Winnicott era um teórico, né, que falava muito sobre uma teórica que falava sobre ambiente suficientemente bom. Ela usava muito essa expressão, tá? Assim, de que uma mãe suficientemente boa, isso que ela queria dizer. E o que isso quer dizer? Uma mãe suficientemente boa não é alguém que fica fazendo a vontade do seu bebê o tempo todo. Não, porque daí você vai estar criando uma pessoa que vai querer ser satisfeita sempre na hora que ela quiser. Não é isso. Ser uma mãe suficientemente boa não é isso. Uma mãe suficientemente boa é uma mãe que tem um relacionamento mãe-bebê, em que a psique vai começar a elaborar o afeto como a experiência corporal. No início, a criança vai chorar, vai espernear, braço, mão, perna, né? Vai ficar esperneando até ser atendida. Aí depois você vai ver que a criança vai começar a chorar e já não vai espernear tanto. Por quê? Porque vai ter uma mãe suficientemente boa que vai estar dizendo para essa criança assim: ora, coitadinho, tá com fome, né, meu bebê? Você tá com fome? A mamãe vai dar mamazinho. Aí a mamãe pega e dá mamar. O que que vem? Não vem só o leite. Não é só o leite que está entrando no bebê. Junto com o leite está entrando uma voz, né? Calma da mamãe, junto com o carinho, né? A mamãe tá ali, tá fazendo um carinho na cabeça, tá fazendo um carinho no braço, pegou o bebê com todo carinho, colocou no peito, deu mamar, ou pegou a mamadeira, colocou na boquinha e diz assim: a mamãe tá dando mamar pro bebê. Aí o que que ele tá entendendo, gente? Ele tá entendendo que aquela sensação ruim, aquela emoção ruim de fome, está sendo satisfeita pelo leite, então ele já sabe que a sensação vai ser boa, mas ele sabe por quê? Porque tem uma outra pessoa que está dizendo, ao mesmo tempo que está dando mamar, ela está falando, ela está dizendo: agora a mamãe vai dar mamar, né? Fez cocô, como eu disse antes, né? Vai brincar com o bebê e vai dizendo. Até que a criança, porque cada vez que a mamãe troca, que a mamãe diz: que nojo, fez cocô, tem que fazer cocô no vaso, que vai chegar uma idadezinha que o bebê vai pedir para fazer cocô. E quando ele pedir para fazer cocô, que a mãe vai começar a levar no banheiro, tá? Aí a mamãe vai expressar aquele sorrisão: ai, que lindo, fez cocô no vaso, vamos dar tchau pro cocô, né? A mamãe faz assim. E aí o bebê naquela troca, naquela relação, porque aí vai desenvolvendo uma troca, uma relação, em que o bebê olha para aquele sorrisão da mãe, né? Então aquilo que eu fiz foi bom. Nossa, olha a troca, né? Porque eu fiz com a mamãe sorriu, olha que lindo, né? E é assim que as emoções vão sendo absorvidas. É uma mãe que tem que estar
explicando para esse bebê que essas sensações que ele está sentindo, essas sensações ruins, após vêm as sensações boas. E é isso que a gente vai observando, né? É isso que a gente tem que ir elaborando. Aí o bebê começa a saber, a mãe pode até, a mamãe brigou, xingou, não põe a mão aí na tomada, né? Eu sempre dou esse exemplo assim de que a criança testa, né? Ela vai ficando grandinha e ela começa. Ela vem mexericar em tudo, né? Porque ela, depois que passou essa primeira fase motora, ela começa a experimentar o mundo à sua volta. Ela começa a querer pegar tudo, tocar tudo. E aí que vem a questão de que a mãe tem que começar a colocar os medos. Não em exagero, mas tem que pôr, né? E aí, quando eu falei na aula passada, no encontro passado, de que a gente colocava a mão na chapa quente e queimava e não colocava mais, ali foi uma relação assim que só tinha eu e a chapa. Aí é que entra a interação, em que se tem uma mãe suficiente boa no meio desse caminho, quando a criança chegar para querer colocar a mão na chapa, a mãe vai estar ali, a mãe vai dizer, não pode, meu filho, não coloca a mão aí que queima, ai, vai doer, dói, né? O bebê a primeira vez não vai saber, ele vai tentar de novo. E vai tentar de novo. Ele vai tentar tantas vezes e a mãe vai repetir sempre a mesma coisa, que ele vai saber, a gente sabe, eu sei que se colocar a mão na chapa queima, sem precisar ter colocado a mão na chapa. Porque teve alguém, um ambiente, uma mãe suficientemente boa, que me disse todos esses passos. E aí eu elaborei sem precisar me queimar, tá? É isso que o Winnicott fala na sua teoria, de que tudo se aprende sem precisar experimentar, porque tem um ambiente, tem uma mãe suficientemente boa. Quando ela fala em mãe, gente, não quer dizer só mãe, é vó, é professora, é tia, é tio, é aquela pessoa que está ali interagindo com a outra pessoa, que está interagindo com o bebê, que está ajudando a construir o ser humano. Porque a gente nasce cru, a gente não sabe nada. E a gente não sobrevive por instinto. Por instinto, somente os animais, que a gente ainda não aprendeu a sua linguagem, que deve ter, né? Mas o animal, ele nasce no mesmo dia, ele já sai caminhando. O ser humano, não. Se não tiver alguém para cuidar do ser humano, o ser humano morre. Ele precisa de um ambiente, precisa de um adulto no seu lado suficientemente bom para que se desenvolva uma pessoa normal, uma pessoa considerada, né, normal, de que consiga lidar com as suas sensações, consiga a não desenvolver patologias, em que ela possa seguir na sua vida e que ela possa ser no futuro, o bebê seja no futuro um adulto que vai proporcionar um ambiente suficientemente bom. Então, daí aqui no próximo slide a gente fala sobre as demonstrações de afeto, que é a forma como que a gente expressa o nosso carinho. Pode ser através de um gesto, através de um cafuné na cabeça, através de um beijo na testa, através de um abraço, através da entrega de uma flor, tá? Então, essas demonstrações são muito importantes, não precisa só falar, não. Tá? Aí chegamos no ponto em que é da essa afetividade, então, na escola. A gente veja como é importante. O ingresso da criança na escola estabelece mudança importante no processo de socialização, onde ambos vão desenvolver laços de amizade. Então, aqui, gente, é aquela parte em que a criança sai de casa e ela vai para a escola. Ela vai para um lugar totalmente diferente, né, do ambiente dela, com pessoas totalmente diferentes. Aqui ela pode regredir aquele primeiro estágio quando ela nasce, de que tudo é estranho, tudo é diferente. Então, por isso, a importância da afetividade no ambiente escolar. A criança ela vai ter que realizar um investimento afetivo em pessoas fora do seu ambiente familiar. Porque se com a mãe em casa, com o pai, com os irmãos, ela já tinha uma troca, essa troca agora ela vai ter que realizar no ambiente escolar. A aprendizagem ela vai ser influenciada pela forma de interação desenvolvida entre o professor e o aluno. Tá? Então, aqui, a mãe suficientemente boa vai ter que ser o professor. Ele vai ter que estar mostrando para esses alunos, dando essas ligações que a mãe dizia,
olha só, tá com fome. Claro, né? A gente não vai dizer que a gente vai ser mãe de todo mundo lá na escola. Mas, enfim, a gente vai ter que trazer para as crianças essas vias colaterais de esclarecimento. De que aqui não é só você, fulaninho. Aqui tem os outros coleguinhas, né? Vamos brincar, vamos sim, mas o coleguinha também quer brincar. Todas essas questões, assim, de que a gente vai ter que ensinar a partilhar, né? Ensinar, não pode puxar o cabelo do fulaninho porque ele vai chorar. Isso é muito importante, porque daí não vai ser mais só o ambiente familiar, ele tem a interação maior na escola. A aprendizagem, ela já inicia no ambiente familiar e ela tem uma continuidade na escola. Portanto, um ambiente acolhedor é fundamental para que o ensino ocorra de forma favorável. Então, assim, quando diz assim, vai para a escola para aprender. Não vai para a escola para aprender. Na escola, ele vai dar continuidade à aprendizagem. Gente, até chegar na escola, a quantidade que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu desde o fato de que aquela sensação ruim era a fome, ao fato de eu falar, de eu caminhar, de eu andar de bicicleta, né? Aí agora quando eu vou chegar na escola, eu vou canalizar um pouco desse aprendizado que eu trago, juntar todo o aprendizado que eu trago de casa com o conhecimento na escola, através de uma interação e dar continuidade ao aprendizado. Não vou na escola para aprender, né? Para começar a aprender as coisas, eu vou dar continuidade a uma aprendizagem que já iniciou desde o nascimento. E o afeto é um grande laço que une, então, o educador e o aprendiz, onde sentimentos de amor, autoestima e valores são transmitidos para o conhecimento. Ou seja, todas aquelas sensações de raiva, de medo, de tristeza, satisfação, todas elas que acontecem com o ser humano nas outras formas, acontecem também no aprendizado. Quando eu não consigo fazer uma conta, eu começo a ficar com raiva, eu começo a ficar nervoso, aí eu começo a xingar, eu começo a chutar, eu começo a brigar com o professor, com o colega, é porque eu não estou dando conta daquilo. E aí eu preciso que alguém venha lá, não tem importância. Vamos tentar junto. Olha, o coleguinha conseguiu, vamos juntar, vamos ver qual foi a forma que ele fez, qual é a melhor forma de fazer. E não simplesmente, todo mundo sabe, só você que não, né? Entende? São essas questões que a gente fala no afeto, são pequenos detalhes, são vias colaterais de que a gente tenha que tentar tranquilizar, amenizar, ver o que está acontecendo com aquela criança. Às vezes ela já veio de casa nervosa, ela está com fome, ela nem se alimentou, aí ela está preocupada com a barriga que está roncando, como é que ela vai conseguir fazer a atividade de matemática? Né? A gente tem que conhecer também o aluno, conhecer a família, para poder saber quais os sentimentos, as emoções que está passando com ele, para a gente poder saber como ajudar. Como? Porque não adianta também eu só dizer assim, tem que ter afeto na escola, tem que ter afeto na escola. Não, a gente tem que dar formas de como saber, tem que conhecer, né? A relação, então, entre o professor e o aluno deve ser permeada pela afetividade, pois a cognição e o afeto caminham junto, lado a lado na trilha do conhecimento humano. Isso que eu coloquei antes. Então, o afeto é a base de tudo, né? Aí a gente vai fazendo um aprendizado motor, aprendendo a utilizar todas as nossas partes do corpo, mente, enfim, toda a capacidade motora, para daí fazer uma cognição, elaborar tudo isso para trazer para um aprendizado. As emoções, então, elas têm forte influência na aprendizagem dos alunos. Se o aluno consegue, ele vai ficar satisfeito. Quando ele conseguiu realizar a tarefa, ele é o primeiro a levantar o braço. Já terminei, prof, né? Aí, e se ele não consegue, vai dar uma sensação de frustração, porque ele não conseguiu resolver. E aí, essa sensação de frustração traz um sentimento de incapacidade. Mas eu não consigo. Eu não quero mais saber de matemática na minha vida. Não tem jeito, não consigo de forma nenhuma. Aí vai entrar outras questões, que vai ficar difícil de abordar tudo hoje, pessoal. Mas assim, entra aquelas questões de estímulo, né? Estímulo-resposta, de que a gente tem que... eu consegui fazer, que bom, elogia, né? Que bom, fulaninho conseguiu, olha só, né? Aí ele vai ficar feliz, vai ficar satisfeito. Só que o outro que não conseguiu vai ficar frustrado. Não, porque aí você vai dizer, e agora que bom que o fulaninho conseguiu, ele vai mostrar para nós como que ele fez.
porque daí a gente vai juntos, a gente vai interagir para que todos consigam, entende? Reforçar e aí de repente observar quais as potencialidades que cada um tem, para que a gente sempre consiga potencializar aquilo que ele tem de bom. Nunca só ver o que a criança ou a pessoa, quais as suas dificuldades, mas sim as suas potencialidades. Porque daí quando eu levanto as potencialidades dele, as frustrações baixam. E aí a gente consegue uma mediação, um equilíbrio. Em Valon, ao estudar o desenvolvimento humano, ele não coloca a inteligência como um elemento mais importante desse processo, não. Mas a atuação das 3 dimensões psíquicas, a motora, a afetiva e a cognitiva. Então, assim, ele não diz que a inteligência é a parte fundamental, a principal. Não, a inteligência não é a principal, não. A inteligência a gente se adquire. Ninguém nasce inteligente. Isso aí, fulano já nasceu inteligente. Não, não é assim. Em 3 dimensões. Então, como eu falei desde o início, começa pelo ambiente em que eu sou inserido, pelas sensações que eu vou recebendo desse ambiente, que eu vou desenvolvendo na capacidade motora, vou aprendendo a lidar com isso primeiro no motor, né? Através de umas vias colaterais afetivas, boas ou ruins, que vão entrando junto com isso tudo, porque tudo vai funcionando junto. Não é dizer agora vamos trabalhar isso, agora depois, não. Tudo vai entrando junto. A sensação vem vindo, os efeitos colaterais, as vias de afetividade vêm junto para minimizar, e aí eu vou desenvolvendo um aprendizado cognitivo sobre tudo isso. Tanto na teoria de Piaget do construtivismo, quanto no socio-interacionismo de Vygotsky, como na teoria afetiva de Vallon, as interações com objetos, com pessoas, com o meio, são imprescindíveis para o desenvolvimento do ser humano. É necessário que haja interação com o meio. E a interação com o meio, com as pessoas, é que vão definir o ser humano que você vai ser. Tá? Então, assim, eu sou a construção de outras pessoas. Eu não me construo sozinho. Eu sou a construção desde o início do nascimento, por todas as etapas que eu vou passando na minha vida, é que eu vou me construindo e eu sou um ser humano em construção sequente. Eu estou sendo construída a cada dia. Todo dia eu estou passando por uma fase de construção. Eu sou um ser inacabado. Ainda não estou construído. Hoje, na minha interação com vocês, a gente está absorvendo mais alguma coisa, eu continuo me construindo, porque a gente está se construindo a cada dia. Começa do zero e vai se construindo sempre. E eu nunca vou estar pronto. Nunca. Porque eu sou um ser inacabado. E as interações com o meio, o local onde eu vivo, o local onde eu nasci, as pessoas que me rodeiam, as pessoas que convivem comigo, são responsáveis junto comigo por esse processo de construção. O professor, então, também é afetado pelo esse meio, também é afetado pelas interações, pelas emoções, pelo sentimento e pela paixão. Mas, como adulto, ele já tem mais recursos para reagir de forma equilibrada, controlada, para assim colaborar na solução dos conflitos. Ou seja, então, a situação ocorre na sala de aula com o professor também, ele também passa por conflitos, só que ele já é adulto. Ele já tem uma maior elaboração para poder solucionar, ser um mediador desses conflitos que estão ocorrendo com os seus alunos e com o ambiente onde ele está inserido. Para finalizar os slides, então, eu deixei uma frase para vocês aqui de Vallon, em que ele diz que a criança responde às impressões que as coisas lhe causam, com gestos dirigidos a elas. Então, assim, ela vai reagir com tudo aquilo que tiver à sua volta e com o gesto que lhe for dirigido. E aí vai depender da impressão de que ela vai ter das coisas. Pessoal, fica um pouquinho corrido, é muita informação, é muito conhecimento, gente. Eu gostaria de trazer bem mais, esclarecer bem mais para vocês, mas nosso tempo é limitado. Então, assim, ó, uma boa noite a todos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas mensagens, deixem os seus questionamentos. Vou colocar uma mensagenzinha agora para vocês refletirem no final, tá? Talvez passe um pouquinho dos 40 minutos, mas enfim,
Eu vou pedir para que vocês assistam até o final a mensagem, deixem os seus questionamentos e tenham uma boa noite e aguardo vocês amanhã, no mesmo horário, tá? Para a gente abordar a questão da ludicidade. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos, só que dessa vez não será uma reunião de pais para falar sobre o desempenho dos filhos de vocês. Vocês vão fazer uma prova do 4º ano e essa prova é a mesma prova que os filhos de vocês estão fazendo nesse momento na sala ao lado. Dei pânico. Na verdade, foi pânico mesmo, né? Porque a gente está acostumado a cobrar e ali a gente ficou meio na posição contrária, né? Sendo cobrado. Acho que ela foi bem, que ela é bem esperta. Nem sonhava aí que ia ter que fazer uma prova e o conteúdo iria ser o mesmo que a minha filha está fazendo, né? Ele deve ter tirado 0. Vamos ver? Como é que foi a tua prova? Aí eu vou saber, eu vou olhar agora. Fala primeiro. Não, você fala primeiro. Você. Vamos tirar por ímpar. Quando eu falar já. Ímpar. Pá. Você já. 7,7. 8. Sua nota? É, a minha nota. 7,3. Vou dar 8. 8,5. Matemática. Eu acertei também. Tudo certo. Isso aqui eu te ensinei. Você não sabe fazer conta, minha filha, você não sabe. Lembra que eu não conseguia fazer os cálculos? É, mas lembra que eu falei pra você montar a tabelinha? Eu montei. Rapaz, senti muito orgulho de você. Ela tirou meio ponto acima da média. Passei já. A gente às vezes aprende desenhando quando foi da fração, lembra? Pego pizza, pego sanduíche, pego tudo e vou dividindo. Senta com ela pra estudar, é legal que ela brinca. A gente conversa. A gente para, a gente pensa. E eu estudei nesse colégio. Hoje, nesse exercício, vocês botaram na sala e eu estava lá lembrando que eu estava nessa sala fazendo a prova. Então, é loucura. E a partir do momento que você senta, que ele sente que você está ali, isso ele leva para a vida. Às vezes os pais esquecem que o filho precisa da presença, contato, o afeto, o carinho, o choro, o abraço. E isso faz muita diferença, não só nas notas. As notas são importantíssimas, mas é pra vida. Essa pessoinha aqui é o amor da minha vida e eu faço qualquer coisa por ele, inclusive estudar história, geografia, ciências, matemática, português. Se teu filho tira 6,5 ou 7 ou 10, a família inteira tirou a nota, porque a família toda é envolvida nisso.